Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos, sejam muito bem-vindos. Antes de a gente apresentar o nosso convidado, queria pedir a você que se inscreva no canal, ative o sininho, siga nas redes sociais, no Instagram, Experiência com Deus Podcast. Hoje nós temos a alegria de receber novamente aqui Riquelison Madalon, que foi o nosso primeiro convidado que começou esse projeto junto conosco e é uma alegria. Riquelme, seja muito bem-vindo. Que Deus Amém. abençoe sua vida. E para nós é uma alegria e uma honra tê-lo conosco novamente. Glória a Deus. Salve nação, a paz do Senhor Jesus, meus irmãos. É uma alegria, Luciano, depois de todo esse período aí, de um ano aí do podcast Experiências com Deus, poder retornar aqui e estar contigo. É uma alegria enorme. Vivemos aí algumas experiências, tanto da sua parte quanto da minha, e agora estamos aí para poder voltar a contar algumas dessas experiências. Glória a Deus. Mas antes de nós começar a contar, estou sabendo que você está de partida da nossa cidade aí. É isso mesmo. Desde agosto do ano passado, o Espírito Santo colocou algo diferente no meu coração, né? Eu não lembro se quando eu vim aqui eu ainda estava estudando. Tava, não tava? Eu creio que estava assim, Tava estava estudando, né? estudando. Eu terminei ali o ensino médio no final do ano de 2024, né? Aí fui vivendo muitas coisas, né? O ano de 2025, na verdade, foi um ano de muitas quebras de expectativas, a respeito daquilo que eu planejei viver, mas depois que eu vivi esse período, algumas coisas que eu coloquei em meu coração começaram a voltar. E o desejo era de fazer o seminário da Jocum, o ETED, e veio isso ali no meados de agosto do ano passado e eu comecei a orar a respeito. E foi aí que o tempo foi passando e foi se concretizando, né, o desejo de estar indo para o ETED. Eu coloquei três propósitos no meu coração, né? Três sinais. E os três sinais eles se cumpriram, né? E agora, semana que vem, segunda-feira, estarei indo ali para Jocum Eted no Sertão. Coisa boa, glória a Deus. E só fazer a mesma pergunta: como nasceu essa vontade de entregar sua vida para fazer a obra missionária? Quando alguém se entrega para Cristo, ele morre. Não tem outra alternativa, né? Ele morre para si mesmo para poder viver para Cristo. Agora, a partir do momento que ele morre para si mesmo, ele também precisa entender que os seus sonhos às vezes podem ser frustrados pelo Senhor. Até um nome de um livro que se chama O Deus Frustrador ou Arruinador de Sonhos. Porque existem sonhos que vão se cumprir, que vêm da parte de Deus, mas existem outros que Deus vai frustrar para que os sonhos deles, que são maiores do que os nossos, venham a se cumprir. E quando eu me converti, comecei a buscar a Deus, perguntei: Deus, qual que é a tua vontade? O que o Senhor tem para mim no futuro? O que o Senhor deseja fazer na minha vida? E foi se passando o tempo e foi vindo as palavras, né? Eu comecei a escutar muito sobre missões. E para mim, eu nunca seria um missionário, né? A gente tem uma mentalidade que missionário é aquele que passa fome, missionário é aquele que vive no meio da pobreza, enfim. Então, quem é que quer ser missionário? Só que quando eu comecei a escutar sobre missões, principalmente transculturais, eu comecei a me apaixonar, não pela obra em si, mas pelas vidas que necessitam escutar de Jesus. E eu comecei a falar: se Cristo veio para morrer por essas pessoas e elas não estão sendo alcançadas pela mensagem que ele veio trazer, para onde eu posso ir se não para a obra missionária? Então esse desejo foi ardendo, ardendo, fui vivendo outras experiências. Uma das primeiras experiências, eu cheguei até a postar no vídeo da minha despedida, foi no ano de 2021. Eu ainda não tinha um ano de convertido e quando eu estava ali buscando a Deus, teve um período ali no final do ano que eu estava sofrendo muita batalha espiritual. Eu fui ali no Santa Luzia, ia ter um avivamento, culto de avivamento. Fui lá para poder ouvir a voz de Deus. E quando eu estava sentado ali no terceiro banco, ainda estava com um brinco na orelha esquerda, brinco na orelha direita, cabelo estava meio loiro ainda, grande, cordão no pescoço.
mas já buscando muito a Deus, de madrugada, orando, jejuando. Eu ali sentado, o pregador olhou para mim e falou: Você jovem que está sentado no terceiro banco, suba aqui no altar, Deus tem uma palavra para você. O pastor Cleves estava até sentado no altar também. Aí eu subi no altar. Quando eu subi no altar, fechei os meus olhos e ele falou: Eu vi o seu nome sobre a cidade de Aracruz. E enquanto o seu nome estava sobre a cidade de Aracruz, eu vi ele desaparecendo, como se um sopro soprasse ele nos quatro cantos da cidade. E ele começava a desaparecer sobre a face da terra. Quando ele estava falando isso, hoje a gente entende porque a gente sabe os termos, às vezes espirituais, ou a maneira como Deus usa seus profetas para poder falar. Então, Deus está soprando o seu nome. Aleluia. Fala de alguém que Deus está enviando. Só que naquele momento, eu como novo convertido, não entendia isso. Então ele estava falando meu nome, que o meu nome iria desaparecer sobre a face da terra. Eu entendi que morreria. Aí ali com o olho fechado, eu comecei a me perguntar: Deus, será que eu vou morrer? Por que o meu nome está desaparecendo? Só que aí ele falou o significado no mesmo da hora. Ele disse: E o significado de o seu nome ser soprado nos quatro cantos de Aracruz e depois desaparecer sobre a face da terra é porque Deus, ele vai te enviar nos quatro cantos da cidade de Aracruz primeiro para você anunciar o evangelho e após isto acontecer, ele te enviará nos quatro cantos da terra para anunciar o evangelho de Cristo. Então ali foi o primeiro indício, né, e a primeira demonstração de Deus para mim que ele tinha um chamado da pregação. Eu nunca tinha pregado naquele momento. Tinha testemunhado nas redes sociais, na rua, mas ali começou a arder ainda mais esse desejo missionário. Glória a Deus. E você é um rapaz jovem, rapaz bonito, e como as pessoas que não entendem a nossa visão de cristão, que a gente sabe que as pessoas têm um chamado, a sua decisão de ir para o campo missionário. Difícil, né? Difícil porque quem não recebeu a Cristo não possui o amor de Cristo. Então só quem é apaixonado por Jesus faz loucuras por ele. Ao ponto de entregar sua vida, por exemplo, para morrer numa janela 10.40, numa Ásia, uma Coreia do Norte. Quem é que iria para uma Coreia do Norte? Quem é que iria para um Oriente Médio, largaria seu trabalho, sonhos, para poder se entregar por amor a pessoas? Só quem recebeu a Cristo. Eu já cheguei a escutar, por exemplo, de uma professora que eu tive no ensino médio, não vou citar o nome dela aqui, mas não pode. Não pode não. Mas ela chegou a dizer uma vez, é uma professora muito inteligente, era uma das mais antigas da escola, enfim, profissional, muito profissional, né, na área de história, ciências humanas, e ela chegou a dizer: Riquelison, você facilmente entraria numa faculdade federal. Você facilmente conseguiria um serviço onde você poderia receber 10 mil reais tranquilo. Se você, ela disse isso eu estando no ensino médio, se você, nesse momento, parar de evangelizar no recreio, parar de fazer células como você está fazendo e se dedicar apenas em estudar, o seu futuro é muito lindo. Então, tenta deixar as questões da igreja, de Jesus, quando você sair da escola. E nesse momento que você está aqui na escola, busca só estudar, busca só se profissionalizar, porque você facilmente vai entrar numa das maiores universidades da nação brasileira. Eu escutei aquilo, e detalhe, eu estava na sala da diretora nesse momento, porque eu fui chamado na sala da diretora neste dia, por testemunhar Cristo dentro da sala de aula. É um testemunho muito... é um pouco longo, mas dentro dali da sala de aula ela tinha passado um trabalho, uma atividade, onde ela estava falando sobre cultura. Então, sincretismo religioso, tudo que envolvia isso. E quando chegou na parte religiosa de cultura, e era eu que estava lendo para a turma, ela pediu para eu ler, estava assim: cristianismo. Aí, abre parênteses, dentro da atividade. Tava lá, protestantes, catolicismo, e em seguida tava espiritismo. E eu que estava lendo, protestantes, catolicismo e espiritismo.
Na hora que eu comecei a ler Espírito de frente da turma, aí eu parei. Aí eu olhei pra professora e ela é ateia. Eu olhei pra professora e falei, professora, espiritismo? Espiritismo é cristão? Aí ela, sim, não, é porque isso, é porque aquilo. Eu falei, não, professora, a raiz do espiritismo não é o cristianismo. Hoje existe uma vertente do espiritismo onde eles pegam alguns textos do evangelho é, e colocam como base da fé deles. Mas a raiz do espiritismo em si não é. Aí eu comecei a falar, não, professora, não é. Eu estudei sobre isso, enfim, aí eu comecei a falar. Aí começou o burburinho na sala, pessoa gritando, pedindo para eu ficar em silêncio, e eu tava falando baixo, né? Enfim, mas no final de tudo isso, né, eu tinha postado um vídeo no Story, onde eu tinha falado, acabou de acontecer um debate dentro da sala de aula, onde a professora, não citei nome, a professora de história, disse que espiritismo é cristão, veio baseado no cristianismo, orem por mim. E esse story, em questão assim de minutos, chegou a 1.000 pessoas. E muitos alunos começaram a ver e ela viu, porque me seguia no Instagram. Aí, quando chegou o horário do recreio, ela passou por mim dentro do corredor. Ela falou: Olha, no final do dia eu quero falar com você. Eu, tá bom. Chegou no final do dia, fui chamado na sala de diretora e ela começou a falar isso. Pediu para eu não estar mais falando de Jesus dentro da sala de aula, enfim, não testemunhar mais sobre Cristo, mas me aprofundar nos estudos que eu iria passar numa das melhores universidades. Aí eu virei para a professora e falei: Professora, não tem como eu deixar de falar daquele que me salvou. Não tem como eu deixar de testemunhar daquele que resgatou a minha vida. Hoje, eu me comunico, tiro boas notas na sala de aula ou testemunho sobre Jesus não por causa de mim, mas porque um dia eu não tinha pernas, ele me deu pernas. Um dia eu estava prestes a morrer, ele me deu vida. Um dia eu estava sem esperança e ele me deu esperança. Então não tem como. E ela ali abaixou a cabeça e, e disse aquilo, né? Então, hoje, as pessoas, ao ver eu estar indo para o Ceará, falam: Riquelme, por quê? Você está estabilizado, estava trabalhando num lugar bom, Sim. recebendo bem, né? Consegue, as pessoas na cidade de Aracruz te conhecem, então por que que você iria para um lugar como o Sertão para poder se preparar para a obra missionária? É porque, literalmente, quando Deus chama, não tem para onde você fugir. Glória a Deus. Rapaz, e as pessoas não entendem. Porque, igual você falou, né? Não tem Cristo, não entende. E não tem o amor pelas almas, né? E recentemente você fez uma viagem de avião aí, você parou no meio do avião lá e falou de Cristo. O vídeo rodou aí, teve um alcance bastante expressivo. Conta um pouquinho como foi essa experiência. Paz, isso foi no dia 1 de novembro do ano passado, se não me falha a memória. Eu tinha sido convidado para pregar em 2 lugares. Eu fui convidado para poder pregar na Vigília, Fogo na Vila, ali em Vila Velha, Itaparica, através do meu amigo Elton e Dayana. Quero até mandar um abraço aí, meu amigo Eltinho. Ele era daqui da Cristo Vive de Aracruz e hoje está ali trabalhando. Que Deus abençoe vocês poderosamente. E eu fui convidado para poder pregar ali no Fogo na Vila. E no dia seguinte, no sábado, eu iria pregar na cidade de Extrema, Minas Gerais, que é divisa com São Paulo. E quando eu estava ali me preparando, né, eu fui, preguei na vigília ali por em volta das 2 horas da manhã. Foi a maior quantidade de pessoas que eu já preguei pessoalmente. Tinha ali em média umas 1.800, 1.700 pessoas, muita gente. A igreja estava lotada de jovens. E depois de pregar, eu saí dali e fui para o aeroporto. Cheguei no aeroporto, orei ali com o presbítero Wendel, com meu pai, que estava ali, minha irmã, e entrei dentro do avião. E quando nós estávamos ali no avião, o Espírito Santo começou a arder em meu coração o desejo de falar do amor dele para aquelas pessoas. Aí fiquei olhando assim, Deus, tanta gente tá ao meu redor aqui. Eu acho que eu vou falar de Jesus para essas pessoas. E quando a gente é fiel no pouco, ou seja, Deus nos dá pequenas oportunidades, fala de Jesus na escola, no recreio, na rua, onde for, e a gente obedece, a gente vai perdendo aquela vergonha que antes a gente tinha.
Então, ali dentro do avião, a minha mão começou a tremer, coração começou a bater rápido. Só que eu sabia que eu precisava ir, porque era Deus que estava colocando aquilo no meu coração. Aí eu fui lá, peguei o meu celular, entreguei para um rapaz que estava do meu lado, falei, olha, eu vou falar um negócio ali, grava aí. Aí ele foi lá e colocou para gravar. E é claro, eu esperei todo o movimento do avião terminar. As mulheres ali, aeromoças, né, já tinham terminado de dar os anúncios. Aí quando eles terminaram, foi aí que eu me levantei ali, fiquei entre o corredor e falei, bom dia, quero cumprimentar todos com a paz do Senhor Jesus. Aí eles responderam bom dia. Eu falei, eu tava ali sentado, Deus colocou algo em meu coração para poder estar compartilhando aqui, nesse exato momento. Posso deixar uma palavra? Aí todo mundo reagiu, falou, pode. Aí eu fui lá e recitei um texto que eu já tinha decorado no livro de Números, número 6, no final do capítulo, que é a oração sacerdotal. É que o Senhor te abençoe e te guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Aí eu recitei. Quando terminei de recitar, aí eu disse, né, algumas palavras ali e fiz uma oração. Eu não vi naquele momento, eu só fui ver depois no vídeo. Mas a aeromoça, ela foi e voltou umas 2 vezes na hora que eu estava falando. Ela foi até atrás de mim, só que ela falou, deve ter pensado, mas ele vai estar fazendo uma oração, vai que esse avião cai, né? Então vou deixar ele orar. Aí ela voltou. Só que parece pelo vídeo que ela recebeu a ordem do copiloto, não sei, algo parecido. Onde ela estava ali conversando e meio que ele falou: vai lá, tenta parar aquilo que ele está fazendo. Aí ela voltou atrás de mim. Quando ela estava voltando, eu terminei a oração. Aí eu terminei a oração, aí ela voltou para trás. Aí eu sentei na cadeira, enfim. Postei, mas eu não sabia que teria essa proporção, né? Alcançou aí mais de 160 mil pessoas. Pastor Eliseu Rodrigues curtiu o vídeo, pessoas na área da adoração na nação brasileira comentaram, e eu glorifiquei muito a Deus por isso. Glória a Deus. Eu vi lá, cara, foi. É corajoso. Corajoso. Porque muitas vezes Deus coloca a gente em alguns lugares que a gente não tem coragem de falar de Deus. Outro dia mesmo eu fui num lugar que Deus me mostrou que eu ia estar, me colocou lá, e eu fui, participei e tal, tal. Depois eu fiquei pensando, falei, rapaz, Deus me colocou no lugar, eu podia ter falado do amor dele e eu deixei passar. Aí, às vezes, aí agora eu tenho esse discernimento que onde Cristo me colocar, eu tenho que falar dele. Ele me bota em mesas, me bota em lugares altos, para me falar do amor dele, porque foi ele que me colocou. Então, tipo assim, eu achei bacana, fui lá e depois eu falei, poxa, Deus me colocou, me deu a oportunidade de falar e eu perdi essa oportunidade. Mas eu peço ao Senhor que Ele me dá mais oportunidades para me honrar e engrandecer o nome dele. Porque tem muitas pessoas que acreditam que missão é apenas dentro do altar. Sim, Ser apenas dentro de um culto, conferência missionária, congresso de missões, aí todo mundo é missionário no congresso de missões, todo mundo quer testemunhar, mas e na rua? E aonde a gente está? E no nosso trabalho? E dentro de um avião? E dentro de um ônibus? Não é que todas as vezes no avião você vai ter que pregar, não é que sim, todas as vezes no ônibus você vai ter que pregar, mas quando Deus coloca em seu coração e te dá uma oportunidade, você pode honrar o nome dele, né? Falando do amor dele. Porque eu não vi. Para mim foi uma simples oração, uma rápida, uma palavra de 1 minuto, né? Só que a semente ficou plantada ali no coração daquelas certo, pessoas. E a gente não sabe aonde vão sair os frutos, né? verdade. E qual a expectativa de chegar lá agora no sertão? Olha, a expectativa é ser tratado. Tem pessoas que me mandaram por mensagem, até no Instagram, caixinha de perguntas. E Kelly, se você vai fazer evangelismo na rua, lá no sertão, você vai fazer isso, vai fazer aquilo. Eu respondi: olha, é um dos desejos que eu tenho. Fazer evangelismo na rua, fazer evangelismo na praça, enfim. Pregar o evangelho aonde o Senhor me enviar. Mas o meu maior desejo ao ir para o sertão, a ir para o seminário da ETE de Ocum, é ser tratado por Deus. É ter o meu caráter lapidado, é ter o meu coração tratado. Porque quando você vai para um lugar desse, você não está indo para ser reconhecido. Você não está indo para poder receber função, cargo.
Você está indo para ter o seu caráter modelado. Eu tinha a oportunidade de ir para outros estados, e outras regiões que aparentemente seriam melhores. Por exemplo, tinham três estados no meu coração. O primeiro lugar que eu pensei em ir era Curitiba. O segundo era Minas Gerais, em Contagem. E o terceiro foi o Sertão. A minha primeira expectativa não era o Sertão, mas também não era Curitiba. No meu coração estava assim: eu quero ir para onde Deus quer que eu vá. Aí chegaram pessoas e falaram: olha, Riquelme, muito bom você ir para Curitiba, né? Lugar bom, né? Ali você pode se locomover, né? E aparentemente é mais fácil. Não é que é mais fácil, porque região do Rio Grande do Sul, para quem não sabe, né? É uma das regiões onde mais existem trabalhos do maligno, né? Enfim, então parece ser uma região mais fácil por conta da estrutura, Sim. mas a batalha espiritual é muito grande. E sertão, aparentemente, para as pessoas parece ser mais difícil por conta do calor, seca, fome. E eu comecei a orar a Deus. Falei: Deus, eu não quero ir para o lugar que aparentemente é o mais fácil e nem para o lugar que aparentemente é o mais difícil. Eu quero ir para onde o Senhor deseja que eu vá. Então, a minha expectativa ao ir é amadurecer. Hoje, eu tenho muitas experiências com Deus. Eu já vivi muitas coisas com Deus, mesmo com pouco tempo de conversão. Hoje eu tô com 5 anos de conversão. Acho que quando eu vim eu tava com 3. Isso aí. Com 3 anos. Mas, mesmo vivendo o que eu vivi com Deus, eu sei que tem muita coisa para eu crescer, amadurecer, aperfeiçoar. Então estou indo como um menino, como um jovem, com desejo missionário. Eu quero voltar depois deste período muito mais amadurecido, né? Sendo preparado por Deus para isso. Então tô indo não para, tô indo para poder pregar em todo lugar. Eu tô indo para poder amadurecer. Eu, quando comecei aqui, eu não entendi. Depois que minha mente foi abrir. Aqui também é um programa missionário, Sim, porque aqui nós levamos a palavra. Longe de eu querer aparecer, eu não quero isso. Claro que eu quero, sempre falo, claro que eu quero que a página cresça, que alcance mais pessoas. Mas eu não quero que eu seja glorificado. Ah, eu sou o idealizador. Não. Tanto que o Senhor usa pessoas para me abençoar, para continuar. Eu tenho uma gratidão enorme pela agência R27, a qual nós grava aqui, uma agência de marketing que o Senhor tem usado para nos abençoar, para continuar com o projeto. Então, eu tenho uma gratidão enorme. Ora a Deus, ora que abençoe o estúdio, a agência, porque Deus proveu através glória a dela Deus. nossas vidas. E às vezes eu vejo pessoas, como é que tá indo o podcast? Tá indo bem, graças a Deus. Tudo do jeito que o Senhor quer, Glória a Deus. do jeito que Ele quer. Eu não vejo assim, eu sei que quando o Senhor quiser, Ele faz acontecer. E se Ele não quiser, também tá tudo certo. A obra é dele. Então, é um programa missionário, a gente leva a palavra através dos cortes, através das experiências. Quantas experiências, experiência de perdão, experiência de cura. Outro dia mesmo a irmã veio aqui e Deus curou de 8 câncer. Glória a Deus. Então, tipo assim, eu nunca vi uma coisa assim. Então, através do testemunho dela, várias pessoas vão saber que tem solução, que Jesus cura. E se ele não quiser curar também, ele é dono da vida. Então, Glória a eu, Deus. eu fico tranquilo. Agora, você, eu acho que quem está nos assistindo aí tem essa curiosidade. O Riquelison, solteiro, pensa em casar? Ó, meninas, a pergunta aí que eu tô fazendo, eu não tô procurando casamento para ninguém não, tá? Só para ficar bem claro aqui. Com certeza. Com certeza. Na verdade, o casamento é um dos meus maiores sonhos, né? Embora eu saiba que há um tempo para todas as coisas, né? Então, assim, depois que eu me converti, eu os olhos apenas em Jesus, buscando ao Senhor, eu coloquei nas mãos de Deus. Eu falei: Deus, eu quero que seja no seu tempo, na sua hora, do seu jeito, com a pessoa que o Senhor escolher. Porque casamento não é brincadeira. Tem pessoa que se casa na empolgação, ou se relaciona com alguém na empolgação. Porque eu tô carente. Se você sente falta
de algo e por isso você se relaciona com alguém, saiba que depois de você se relacionar com este alguém, você sempre permanecerá com este vazio e essa falta que antes você tinha. Porque o vazio da carência, ele não pode ser preenchido por uma pessoa. É um vazio que é preenchido por Deus. Eu preciso estar satisfeito comigo mesmo, eu preciso estar pleno com Cristo para poder me relacionar com alguém. Então, às vezes, a pessoa está cheia de problema, cheia de dificuldade, cheia de muitas coisas acontecendo em sua vida. Ah, não, preciso me relacionar, e se relaciona. Aí o problema da outra pessoa vem junto com delas, acumula tudo, daqui a pouco estão se separando, estão terminando. Por quê? Porque não buscou se aperfeiçoar ou se estruturar primeiro antes de se relacionar. Então, o meu desejo é casar. Meu desejo é ter 5 filhos. Já tô falando aqui, ó. 5. Eu tenho esse sonho desde criança. 5 filhos. 3 meninas e 2 meninos aí. Tem até o nome de alguns. Glória a É, eu Deus. recebi em secreto, pra você ter noção. Um dos nomes, de maneira profética, assistindo Bom Samaritano. É Salomão, o nome de um, que significa aquele a qual Deus ama. E eu tenho o nome de outra, que é Radassa, que na Bíblia é Esther. Então tem o nome de 2 já, o restante ela escolhe. Eu tenho uma prima minha que tem o nome de É, Radassa. então assim, é o meu desejo, só que eu tô aguardando o tempo do Senhor. Eu tive conversando um tempo atrás com alguns missionários, amigo meu, alguns que já vieram aqui, e já ouvi também pessoas dizer, e ele falou que é verdade, o maior que desafio, às vezes, do missionário é uma falta de uma ligação, uma falta de um abraço. Verdade. E eu queria dizer para você que às vezes a mensagem não vai chegar, o telefone não vai tocar, uma ligação, às vezes ninguém vai te dar um abraço, mas Cristo vai estar do seu lado, vai estar em todos os momentos e não precisa muito, às vezes você vai olhar do lado e vai sentir ele. Glória a Amém? Deus. Glória a Deus. É, faz um tempo já que eu venho ouvindo algumas coisas um pouco estranhas de Deus. Qual sentido? É questão de literalmente aquilo que vai acontecer comigo daqui a alguns anos. Eu ouvi de Deus, por exemplo, na, no último evento que teve na Assembleia de Deus na sede, através do pastor Samuel, que pregou em uma das noites, que Deus iria. Eu cheguei para ele e pedi, pastor, ora por mim. Ele foi lá, dobrei os joelhos e ele começou a orar por mim. Ele foi usado em profecia. Ele disse, Riquelison, Deus vai te enviar os 4 cantos do planeta Terra. Você vai anunciar o evangelho, você vai ganhar grandes multidões. Deus vai te dar muitas almas, muitas almas. Mas assim te diz o Senhor, você vai sofrer. E vai sofrer muito. Vai vir muita pancada. Abaixei a cabeça. Falei, oh Jesus, tende misericórdia em mim. Por quê? Porque é inevitável. Não é que Deus ele ame o sofrimento, mas ele utiliza dele para poder nos forjar o caráter de Cristo. Então, é, in- infelizmente, chegará um momento onde literalmente as ligações não vêm, os abraços não estão perto, as amizades que antes estavam estão distantes, a família está distante, mas a presença de Deus está ali. Quem sabe numa dessas viagens aí a gente leva a nossa unidade móvel aí para fazer um podcast aí. Eita, glória. Glória a Deus. Mas a vida missionária a gente sabe que não é fácil, mas é uma escolha e eu louvo a Deus pela sua vida, porque um jovem com todo o futuro pela frente, com toda a expectativa, como diz a sua professora lá atrás, podia entrar na universidade, ser um juiz, mas você escolheu a parte melhor, que é ganhar almas para Cristo. E eu lembro muito bem no dia que o pastor Júnior Trovão foi lá orar por você, se não me engano, quando nós estávamos jantando, ele falou assim, ó, Deus tem um mover diferente na vida daquele jovem ali. Eu não sei o que é, mas Deus tem um negócio grande com ele aí.
Aí nós até falamos, ó, pastor, todos que vêm e oram por ele, Deus testifica. E falou, não, Deus vai fazer um mover muito grande ali na vida daquele jovem. E são evidências, né? São confirmações do chamado que o Senhor tem na sua vida. Eu lembro que uma certa vez você mandou uma mensagem para mim, falando sobre o programa, não sei se você lembra. Olha o que você fez. Vendo aí. Você lembra? Lembra Não, não, né? Então, tipo não sei. assim, poucas pessoas me mandaram mensagem aquele dia, com a vitória que nós tivemos aqui no programa, né? Até quando nós trouxemos o pastor Júnior. E você foi uma das pessoas que mandou mensagem pra gente, elogiando pelo trabalho, que Deus fez acontecer, né? Eu acho que foi para nós foi uma Acho que eu lembrei. vitória. Foi uma vitória pra gente, porque na verdade a gente estava pensando em desistir. E logo depois a gente traz o pastor aqui. Fizemos uma amizade bacana. Ele voltou depois, aí eu acompanhei ele na agenda dele. E glória a Deus. Eu quero te agradecer por aquelas palavras, foi muito importante. Glória a Deus. E quando precisar da gente, estamos aqui. Amém. O podcast Experiências com Deus, ele tomou uma proporção que só o reino de Deus ele faz, né? Eu louvo muito a Deus, Luciano, pela sua vida, por aquilo que Deus tem feito através de você, e não apenas pelo que você tem realizado, porque às vezes as pessoas valorizam apenas o que a pessoa faz, mas o correto é a pessoa valorizar alguém por aquilo que a pessoa é, porque você fazer o podcast Experiência com Deus, testemunhar Cristo, enfim, fazer o que for, mas não ser verdadeiramente um seguidor de Jesus, buscar agradar a Deus, de nada vale. É como o vento que sopra, é como a nuvem que se esvai, é como a sombra que sai de um lado para o outro. Agora, quando você é em Cristo e você apenas está fazendo o que Ele te ordenou fazer, as coisas começam a fluir. Então, o podcast Experiência com Deus hoje tem uma proporção, mas a proporção que ele vai tomar ainda é muito maior. Porque não tem a ver com o Luciano, não tem a ver com as pessoas que sentam a essa mesa, tem a ver com Cristo, que chama, capacita, envia, supre, respalda, né? Que levanta aquele que para ninguém não tinha nenhum valor. Porque muitas vezes é assim, né? Às É, vezes, para as pessoas, a gente não tem nenhum valor, não tem, as pessoas não mandam mensagem, não conversam conosco. Aí, quando Deus começa a realizar algo através de nós, opa, ali é o Luciano Faioli, do podcast Experiências com Deus. Só que ninguém vê o secreto, a trajetória, o propósito de Deus por trás, né? E a gente tem visto isso, mesmo que seja um pouco, né, na sua vida, a gente tem conseguido ver o que Deus tem feito, não apenas através do podcast, mas através da sua vida. ontem eu estava no supermercado, passando as compras. Aí tem um amigo meu tava logo atrás. Aí eu falei, e aí, como é que tá? Tudo bem? Ele, pois eu olhei você, cara. E eu falei, eu conheço ele de algum lugar. Já trabalhamos juntos. Ele é meu amigo David, um grande abraço. Aí ele falou, rapaz, eu tô muito feliz por você. Não só pela sua mudança física, né? Mas pela sua mudança espiritual. Glória a Deus. Aí eu falei assim, glória a Deus. Você mudou demais. Eu falei, rapaz, é Cristo que muda a gente. E a moça do caixa também, ela me conheceu também lá atrás. Ela Aham. ficava olhando assim para mim. Aí a gente conversando. Então, eu glorifico a Deus por quê? Porque a gente tem que testemunhar o que Cristo fez na nossa vida. Porque lá atrás eu não tinha o respeito de ninguém. Eu fazia as coisas o qual não gosto nem de lembrar. Eu já pedi perdão a Deus, porque o passado ficou. A minha história é nova com Cristo. Então, tipo assim, eu quero ser um bom esposo, quero ser um bom amigo, quero Glória a ser Deus. um bom servo. Eu quero sempre estar na obra de Cristo, por mais que às vezes a gente não tenha algumas oportunidades de fazer Uhum. algumas coisas. A gente quer fazer, mas não temos oportunidade de fazer. Mas Cristo que nos dá oportunidade. Talvez eu não faço em tal lugar, mas eu faço aqui no estúdio. Exatamente. Talvez eu não vou conseguir fazer lá na minha congregação, mas eu posso fazer lá no meu bairro, posso fazer no meu trabalho. Então, eu sei que é Cristo que abre os caminhos. Tem... Eu não fico assim. No começo eu ficava muito chateado. Falei, Sim. poxa,
e ninguém me apoia, ninguém, as pessoas estão nem aí pelo trabalho. Mas, meu amigo, não é para o homem, eu tenho que entender que eu tô fazendo é para Cristo. E tá tudo certo. Louvo a Deus pelo pastor que eu tive, pelo meu pai na fé, o Cleverson Cabidelli. Quero até mandar um abraço pro meu pastor, meu pai, Cleverson Cabidelli, porque assim, o que ele me ensinou no período de início de conversão, eu guardei tudo. Se eu não guardei tudo, guardei quase tudo. E uma das coisas que ele sempre me ensinou é: sirva fora do seu propósito. Sirva aonde você tiver oportunidade. Então, eu queria fazer isso, mas não tem oportunidade de fazer isso, faz outra coisa. Você não tem oportunidade de pregar, limpa o chão. Isso Você não aí. tem oportunidade de louvar, louve em outro lugar. Por quê? Porque às vezes a gente está esperando uma oportunidade surgir, só que Deus já nos deu outras. Eu só hoje sou o Riquelison Madalon, né, que tem ministrado praça, rua, igreja, porque dentro da escola eu continuei sendo o Riquelison Madalon que pregava dentro da escola. Se eu não pregasse na escola, Luciano, se eu não tivesse iniciado ali um movimento, a gente não tivesse pregado, quem é que seria o Riquelison? Porque eu não tinha recebido nenhuma oportunidade para poder pregar em nenhum lugar. Mas eu preguei porque estava ardendo em meu coração e Deus me deu a oportunidade. Peraí, eu tenho a oportunidade de pregar na rua. Aí eu saía de casa até a escola pregando na rua, falando de Jesus para quem Deus mostrava. Chegava na escola, carregava a Bíblia no recreio, pregava no recreio, né? Então, assim, aonde eu tiver a oportunidade de fazer algo, eu preciso fazer, porque isso vai me aperfeiçoar no caráter de Cristo, né? Vai me aperfeiçoar naquilo que Deus tem para mim. Mas eu tenho um outro chamado. Tá bom, mas sirva fora do seu chamado, porque isso vai mudar seu caráter, vai te modelar, vai falar, olha, você não pode fazer apenas o que você quer, você tem que fazer o que Cristo te proporciona para você poder fazer, né? Glória a Deus. E aí, para quem está nos assistindo, eu não sou certo. Eu vou falhar, eu vou pecar, eu vou magoar alguém, mas eu vendo, eu vou pedir perdão. Então, às vezes as pessoas acham que o crente, o cristão, ele é super-homem. Nós não somos super-homem. Nós somos seres humanos, falhos, dependentes de Cristo. E nós temos que entender isso. Só que a gente tem que entender também que a gente tem que procurar obedecer e sempre reconhecer e se arrepender do que a gente fala, do que a gente pensa, de atitudes. E vamos seguindo. Agora me fala sobre aquela cruzada que você fez no centro de Aracruz. Tava aguardando você falar dela. A Cruzada Unidos em seu propósito. Paz, que dia tremendo. Que dia tremendo. O ano de 2025, como eu disse, foi um ano assim que não foi fácil. Principalmente o início do ano foi um dos momentos mais difíceis da minha vida. Porém, nesse mesmo período onde eu passei por um dos momentos mais difíceis da minha vida, foi um momento onde Deus mais começou a falar comigo. E ali no período do retiro, antes um pouco do retiro, Deus colocou em meu coração o desejo de estar fazendo alguma coisa dentro da praça do centro. E eu comecei a orar e eu marquei uma reunião com os líderes de evangelismo dentro das escolas. Falei, olha, tal dia a gente vai se reunir para poder conversar sobre algo. Não falei o que era. E quando chegou no dia, aí eu comecei a falar com eles. Deus colocou isso, isso, isso e isso no meu coração. Vamos fazer? Aí o pessoal animou, não, vamos, tudo mais, e começamos a organizar. Aí nós dividimos as funções. Só que o que estava acontecendo dentro do movimento EUSP? Para quem não conhece, o movimento EUSP é um movimento interdenominacional de evangelismo nas escolas. Então, o EUSP significa Unidos em um Só Propósito. E nós realizamos tanto evangelismo dentro das escolas, através das pessoas, né, que vão se levantando. Riquelme, eu quero pregar na minha escola. Aí a gente vai lá, ajuda essa pessoa, né, começa a dar algumas aulas e essa pessoa começa a pregar dentro do recreio na sua escola. Então nós nos reunimos com esses jovens e durante esse início de ano eu estava dando um discipulado, chamado Discipulado de Fogo. O que é isso? Discipulado de fogo não é um discipulado para alguém que acabou de se converter e quer se batizar nas águas. Nossa mente é isso. Faz discipulado para poder se batizar nas águas. O discipulado de fogo
é para alguém que se converteu em Cristo Jesus e deseja se aperfeiçoar para pregar o evangelho. Então, viver uma vida no Espírito para pregar o evangelho onde está. E eu comecei a dar 7 aulas, uma imersão nesse discipulado de fogo para, em média, umas 13 pessoas, 13 a 15 pessoas no início de ano. Pessoas 14 anos, 15, 16, 17 anos, né, que tinham desejo de pregar na escola. Aí eu reuni, dei as 5 aulas teóricas e eram 2 práticas. E dentro das 2 práticas, uma prática seria a cruzada. Então, nas 5 aulas, a gente falou sobre dons espirituais, como se mover nos dons espirituais, batismo no Espírito Santo, ouvindo a voz de Deus, como ouvir literalmente a voz do Senhor, entre outras manifestações do poder de Deus. E agora, na cruzada, a gente colocaria isso em prática. Então, aí eu marquei a cruzada, falei, ó, vai ser tal dia. Quero até louvar a Deus pela vida do Pretinho, né? Ali do Oxamburger, hoje, antes era Açaí Beach. Ele nos patrocinou. Eu pedi a ajuda dele, ele foi ali e patrocinou o lanche de toda a liderança do EUSP. Então, antes da cruzada, a gente foi ali pro Oxamburger e comemos aquele lanche poderoso para depois estar evangelizando dentro da praça. Para você ter noção, Luciano, o anúncio, a divulgação da cruzada foi em uma semana. A gente anunciou na segunda-feira e foi falando em story e tudo mais. Só que assim, não foi um período longo de divulgação, não teve um marketing muito bom. Para poder fazer uma cruzada naquele porte, dentro da praça do centro, você precisaria do respaldo. Então você precisaria ter ali um certificado, né, para poder estar permitindo que você fizesse. E isso você se pede com 30 dias de antecedência. 30 dias de antecedência. Sabe quanto tempo que a gente pediu? Uma semana. E não foi dado em uma semana. O respaldo para a gente fazer a cruzada foi dado um dia antes da cruzada. Isso é impossível de acontecer. Eu cheguei em um dos gabinetes para poder pedir, né, com um dos assessores, vereador, e ele disse assim, olha, qual que é a organização que está fazendo isso? Porque a gente precisa saber, né, para poder dar o respaldo. Eu disse, não tem organização. Qual que é a igreja que está movendo isso? Não tem igreja, são várias igrejas. Qual que é a instituição? Qual que é o CNPJ? Não tem CNPJ. Aí outra pessoa que estava dentro da sala disse assim, não, eles são só um grupo de jovens com nome. Só o grupo. É um grupo de jovens com nome. Escutei aquilo. E eu sabia que não foi por mal essa fala, porque realmente a gente era um grupo de jovens com nome. Diminuir, né? Só que ali foi falado, olha, a gente vai tentar fazer alguma maneira, só que a gente é bem provável que não vamos conseguir. Isso uma semana antes. Na verdade, uns 4 dias antes. Aí eu voltei pro meu trabalho, estava trabalhando com meu pai de ajudante de pedreiro. Aí eu voltei ali pro trabalho, cabeça baixa, chorando. Deus. Dentro da escola a gente estava sendo perseguido, mas agora o nível aumentou, agora é governadores, políticos, para poder passar por cima disso. Abre as portas, porque se o Senhor foi conosco lá, eu sei que o Senhor vai ser conosco aqui. Aí faltando um dia, o vereador Alex Rander ligou pro governador do estado, governador Casagrande, e foi nos dado a permissão para poder fazer a cruzada no sábado. Sábado? Isso. E foi aí que a gente foi, né? De última hora a gente recebeu iluminação, recebeu outras caixas de som, preparamos ali com a banda que a gente tem do Movimento EUSP, através do Bruno, né, que é um dos jovens que nós temos, e começamos ali a adoração, foi chegando mais gente. E ao final ali, juntaram ali, eu acho que umas 200 pessoas, 250 pessoas dentro da cruzada, muitas pessoas foram salvas antes da pregação, Luciano. Antes da pregação, tinha pessoas se convertendo, indo lá na frente e aceitando a Jesus. Acho que foram 5 conversões antes da pregação. E era eu que iria pregar ali naquela noite, né? E depois de todo o período de adoração, mover de Deus, jovens chorando, caindo no chão, né? E eu ter pregado, aí eu fiz o apelo. Isso é muito impactante. Para mim, essa foi a parte mais impactante. Porque quando eu fiz o apelo, as pessoas começaram a vir, parou. Como é que é o nome daqueles caminhões que passam os fofão?
A carreta. A carreta. A carreta. Tem um nome específico? Eu acho que é a carreta da alegria, o carretão, alguma É, coisa isso assim, daí. sim. Até que passa aqueles fofão lá em cima, Sim. sai andando Dá na rua. cambalhota aí, salto Rapaz, mortal. na hora que nós estávamos fazendo apelo, aquele carretão parou, no meio da praça. Aí aquele parou, foram três bonecões começaram a vir pro meio da praça. Porque eles viram o movimento que estava acontecendo. Aí eles se aproximaram e entraram dentro da roda. Aí eles estavam fazendo um movimento tipo assim, amém, glória a Deus, tipo, fazendo, zombando, brincando. Aí eu vi que crianças que estavam ali na cruzada começaram a olhar pra cima, pessoas começaram a perder a atenção. E eu tava ali no propósito de jejum, oração, um monte. E então assim, eu falei, Deus, eu não vou deixar isso acontecer não. Aí eu falei, Deus, me dá uma palavra, uma mensagem profética pra algum desses homens, porque eu sei que se eu me der, eles vão se converter. Aí eu olhei pra eles e orando em línguas. As pessoas vindo aceitar Jesus e eu orando em línguas. Aí, na mesma da hora, o Espírito Santo me moveu para eu colocar a mão no ombro de um. Aí eu coloquei. Quando eu coloquei a mão em cima do ombro de um dos fofões, aí Deus me deu uma mensagem profética. Aí Deus começou a me dar uma mensagem, profecia, e eu comecei a liberar sobre ele. Enquanto eu liberava sobre ele, ele abaixou a cabeça, e os dois amigos deles, que também estavam fantasiados, começaram a me olhar e a balançar a cabeça, meio que confirmando aquilo que estava sendo falado. Porque eu não conhecia, Sim. mas eles dois conheciam Dá a vida mais dele. de máscara ainda, né? Exatamente. Mas os dois conheciam a vida do amigo. Então, enquanto eu falava, eles balançando a cabeça, confirmando. Aí, quando eu terminei de falar, aí eu disse, isso é verdade? Aí ele balançou a cabeça, confirmando. Você quer entregar sua vida para Jesus? Aí ele balançou a cabeça, eu quero. Aí eu dobro o seu joelho, então. Aí ele dobrou o joelho. Aí eu virei pro amigo dele. Você quer entregar sua vida para Jesus? Eu quero. Dobro o joelho. Aí eu olhei pro outro amigo. Você quer entregar sua vida para Jesus? Eu quero. Dobra o joelho. Aí foi os três fofão se entregando para Jesus. Foram mais de 20 conversões naquele dia. Glória a Deus. Glória a Deus. Quero aproveitar e agradecer o Pretinho, né? Do Oxenburg aí, que é benção em nossas vidas. Essa semana até falei com ele por telefone. Grande amigo também, parceiro nosso aí. O Alex Handy. E o governador Casagrande, que deu a liberação aí pra fazer. Quero louvar também a Deus pela vida do deputado Alcântara Filho, que foi o primeiro que eu fui buscar. Ele me auxiliou em toda a organização ali também. São pessoas que Deus levanta, né? Sim. Deputado Alcântara também, Deus abençoe sua vida. Teve aqui também, não foi? Teve aqui também, teve aqui. Deus tem trazido pessoas aqui para a gente falar do amor de Cristo. A pauta do Alcântara é muito boa, porque Muito importante. nós precisamos de pessoas que defendem a nossa fé. Porque senão, quem vai lutar pela gente? Não temos. É igual temos o Alex Hander também aí, que também é uma grande referência pra gente. Então, louvo a Deus pela vida desses homens de Deus, que Deus tem colocado no poder, e que apareçam mais pessoas para que entre na política, para engrandecer o nome do Senhor e ajudar nós a falar de Cristo. Exatamente. Tem pessoas que acreditam que política não é para cristão. Só que tá totalmente errado. Na Sim. verdade, a democracia em si, a política, o Estado laico, tudo isso veio por intermédio do cristianismo. Antes da Reforma Protestante, não existia democracia. Era igreja junto com o Estado, e se você não obedecia, você morria. Agora, após a Reforma Protestante, o cristianismo se manifestar em todas as nações, veio a democracia, Estado laico, a liberdade de expressão, liberdade religiosa. Então, se a gente não tem pessoas de Deus dentro destes lugares, as leis vão ser alteradas e a gente não vai ver. A liberdade vai ser tirada e a gente não vai ver. E de pouco em pouco, isso por conta nossa. Sim, claro. Opção nossa, a gente vai perdendo a liberdade na qual nós deveríamos ter. Então, mas precisa da perseguição. É claro, a Bíblia diz que vamos ser perseguidos, mas eu tenho que colaborar para ser perseguido? Ser cristão já é difícil, agora eu tenho que colaborar ainda para ser perseguido? Nós cristãos temos que entender que nós temos que colocar no poder quem tem os mesmos princípios que a gente. Exatamente. É óbvio que se hoje a gente está aqui,
tem essas luzes acesas aqui, você está me vendo, foi pessoas que veio nessa terra e deixou um legado, entendeu? Então, o que que acontece? Nós também temos que eleger pessoas que vai deixar um legado. E Exato. nós também. Como que eu vou colocar alguém no poder que é totalmente contra o que eu acredito? Eu sou contra o aborto. Aí eu vou eleger uma pessoa que é a favor do aborto. Porque tem pessoas que falam assim, ah, mas é, não é vida ainda, vida é só depois que nasce. Não, pera aí. Se eu tô aqui, porque eu fui gerado, eu nasci. Aí agora eu tenho que matar quem vai vir? Então, é uma opinião minha, eu tenho, posso expressar minha opinião. Quem tem opinião contrária, acredite no que quiser, tá tudo certo. Então, eu expresso a minha opinião. E nós também estamos perdendo esse direito, tá? Exatamente. Estamos perdendo esse direito de expressar a opinião da gente. Porque se a gente fala que não acredita em certas coisas, já fala que nós somos contra, Extremista. temos preconceito. Não, não é isso não. Eu estou expressando. Outro dia mesmo, numa rede minha, um- uma pessoa aceitou. Na verdade, eu segui sem querer. Aí eu fui e deixei de seguir. Segui sem querer mesmo. Aham. Aí a pessoa mandou mensagem: ah, você deixou de me seguir pelo que eu sou? Aí eu respondi: não, não tem problema nenhum em te seguir. Eu vou te seguir, você me segue de volta também. Aí a pessoa tá me seguindo, eu falei: ó, Deus abençoe sua vida. E ela respondeu com amém. Então, longe disso de preconceito. Longe disso. Não tenho preconceito com ninguém. Algo muito interessante na missão transcultural é que, por exemplo, existem pessoas que acreditam que a Bíblia, ela não é absoluta, né? Então, as leis de cada país é o que vai governar, né, a nossa vida. Então, quando você está em algum país onde o aborto ele não é proibido, ele é legalizado, está tudo bem. Quando você está em algum país ou em alguma tribo indígena, por exemplo, onde o canibalismo é permitido, não, tudo bem, porque é a cultura. Só que, biblicamente, não é a lei de um país. A Bíblia diz que a gente deve obedecer às leis e orar pelos nossos líderes e políticos. Porém, não é a lei que passa por cima das escrituras sagradas. Por exemplo, no livro de Atos, nós vamos ver que o apóstolo Pedro, ele chega diante dos doutores da lei e eles estão falando, olha, você não pode pregar, você não pode anunciar o evangelho, você não pode falar desse Jesus aí que você está anunciando. Isso foi depois da cura do paralítico na Porta Formosa. Porta Formosa? Eu acho que é isso. E quando eles falam isso para ele e dizem para ele que se ele não parasse de falar, eles iriam o prender, ele fala: como é que poderia eu deixar de desobedecer a Deus para obedecer a vocês? Como poderia eu deixar de desobedecer ao Senhor para obedecer aos homens? Por quê? Porque esta Bíblia é a verdade absoluta. Ela vai ser verdade até quando as leis estiverem proibindo coisas que nós cremos daqui. Aí vão chamar de preconceituoso, chamar de extremista, de quadrado. Só que esta Bíblia foi a que criou a civilização de todas as épocas. Antes do cristianismo, veio o judaísmo, que é o nosso mesmo Deus, né, onde instituiu as leis morais de todas as sociedades que vieram após isso, né, como não matarás, não adulterarás, não darás falso testemunho, enfim. Então, como é que alguém pode dizer que, dentre todos esses anos, mais de 5.000 anos, onde esta palavra existe e criou tudo que hoje nós temos como civilização, não é uma verdade absoluta? Então é algo muito interessante que se tem na missão transcultural. E quando se proibir, eu continuo falando ou não? A gente continua falando, pois ela está acima de toda civilização. Glória a Deus. Meu amigo, quero te agradecer. Chegamos ao final do nosso episódio. Agradecer por ter aceitado o nosso convite novamente. Que Deus continue te abençoando nessa nova jornada. Onde você for, eu sei que Ele vai estar com você. E no que precisar da gente, estamos aqui. Sabe que pode mandar mensagem, pode ligar. E as portas estão abertas. Amém. Luciano, quero louvar a Deus por essa oportunidade, mais essa oportunidade, né, a qual foi me concedida, poder vir aqui compartilhar
estes testemunhos, né? Louvar a Deus mais uma vez também pela vida desse projeto, que continue prosperando, crescendo, alcançando ainda mais vidas. Vamos estar um pouquinho distante agora, né? Em outro estado, em outra cidade, mas é por um período, né? Creio que depois de um bom período aí, voltaremos para poder contar mais testemunhos do campo missionário Glória a Deus. e que Deus continue abençoando. Posso mandar um abraço? Pode, fica à vontade. Quero mandar um abraço para os meus pais, né? Que estão assistindo esta gravação. Quero mandar um abraço também para toda a minha família, irmãos, minha congregação. Hoje à noite vai estar acontecendo também um culto de ação de graças, que vai ser o horário que vai estar passando o podcast, né? Então quero louvar a Deus por todos aqueles que participaram deste culto. Te espero lá, Luciano. Glória a Deus. E eu quero falar também, antes de finalizar minha fala, do Araújo, Mateus, né, Barbearia Araújo, né, na qual tem muito me abençoado. Glória a Deus. Eu tive uma mudança aí agora, nesses últimos meses aí de corte de cabelo. Antes eu fazia mais disfarçado, deixei o cabelo crescer, né? Tá com uma cara agora, cortei recentemente, ontem eu fui lá cortar nele, mas eu mudei um pouco o visual e eu louvo muito a Deus pela vida deles, né, que muito tem me abençoado. É uma parceria que Deus criou aí durante estes últimos meses. Então, se você quer ter aí o corte alinhado e abençoado, vai lá na Barbearia Araújo. Irmã Cid também, que muito também nos abençoou aí neste tempo aqui em Aracruz, ali em todo o seu espaço ali agora no centro, né? Então que Deus continue abençoando a Brasa Viva e a todos que de alguma maneira contribuíram com o nosso ministério, pastores, irmãos, que durante todos esses anos acreditaram no chamado de Deus em minha vida, me convidaram, seja para poder pregar em um ciclo de oração, em um culto de quinta-feira, uma festividade de jovens. Que Deus continue abençoando todos vocês. Glória a Deus. Gratidão a todos aí. Um abraço para o Mateus do Araújo. Barbearia Araújo. Barbearia Araújo. Abraço para a Cid da Brasa Viva. Fique com Deus. Tchau, tchau. Sexta-feira tem mais.